boa tarde, olá, tudo bem? Acho que estamos todos conectados. Para dar início, então, à nossa live hoje, eu gostaria de pedir ao Reinaldo Scheib, no presidente da Abrange, para fazer umas palavras iniciais. Bom, agradeço a oportunidade de estar com vocês, com o doutor Adib, com o doutor Aguinaldo, Felipe, a Laís, nossa grande amiga de muitos anos. Mas a ideia é exatamente, no momento de crise, a gente precisa continuar trabalhando e transmitir conhecimento para buscar soluções. E o tema tem tudo a ver, né? Porque na crise, na pressão, e todos nós usando essas novas tecnologias de reuniões, as reuniões dispararam por vídeo. Então, às vezes, você está terminando uma, já fazendo a outra, e o trabalho até parecendo que ia ficar mais calmo nas nossas residências, ele está sob uma pressão muito grande. Então, agradeço. Mais uma vez, também, a finalidade da Abrange é transmitir conhecimento, e rapidamente vamos partir para o nosso tema e dar a palavra aos nossos palestrantes. Marcos, com você. Obrigado. Obrigado, Reinaldo. Bom, aqui na Abrange, uma associação que representa operadoras de plano de saúde, mas a gente tem uma característica singular. As operadoras, elas nasceram de redes hospitalares, elas nasceram hospitais. E com essa característica, quer dizer, dentro das operadoras da Abrange, a gente tem cerca de 150 hospitais vinculados às operadoras, rede própria, são grandes redes hospitalares. Então, os nossos temas não podem ficar somente operadoras. O grande desafio hoje na operadora pode ser financeiro, mas o grande desafio, talvez o número 1, o segundo é financeiro, mas o número 1 é atender a todos esses pacientes na ponta, e é isso que a rede está fazendo lá, tanto na rede hospitalar, que está bem tão importante quanto, mas a rede ambulatorial. E a ideia foi chamá-los aqui. O tema é um tema que eu sou muito curioso, eu quero acompanhá-los, e aqui eu estou aqui como telespectador também, que eu estou indo tanto quanto as pessoas que estão assistindo, eu quero passar a conhecer, então estou curioso. Nós chamamos aqui hoje para conversar conosco a doutora Adib Jacob, gerente-geral da Bayer e da América Latina, da divisão América Latina da farmacêutica. Então, a Bayer tem iniciativas sendo conduzidas nessa área e pode ajudar bastante a gente a atravessar esse período de crise, então, de crise mais aguda, inclusive. Então, a doutora Adib vai colocar um pouco desses pontos. E, por outro lado, a gente coloca aqui um pouco dos representantes, dos diretores médicos que estão lá na nossa rede hospitalar, gerenciando todas essas dificuldades do dia a dia. Doutor Aguinaldo, lá de Campinas, né, do Hospital Vera Cruz. Hoje o nome do grupo é Two Care, tem uma rede de hospitais também e operadora de plano de saúde da Vera Cruz e também algumas outras incorporadas nesse interim. Doutora Laís Perazzo, diretora médica do Américas, a rede Américas é do grupo HG e aí tem praticamente 2 dezenas de hospitais sob gestão, então é uma grande rede que vem trabalhando bastante aí em várias partes do país, né? Está bem dividido isso, né, Laís? E o doutor Felipe Crucius. Doutor Felipe Cruz nós o conhecemos há pouco, como diretor médico, inclusive da Dr. Clean, um associado do Rio Grande do Sul, que vem crescendo muito, com uma excelente gestão. O doutor Felipe, ele vai ser, cada um deles, todos vocês vão se apresentar um pouco, falar um pouco da sua experiência nesse interim, mas o doutor Felipe nos acompanha, inclusive está nos ajudando aqui na Abrange a condensar um pouco esse tema ROL, que é tão difícil para a gente no dia a dia. Agora, vamos então começar aqui. Acho que se a gente conseguisse, talvez, começar nessa ordem mesmo, doutor Adib, colocar um pouco da experiência que vocês estão trazendo, e em seguida a gente seguir nessa ordem que a gente estava conversando aqui, que nós apresentamos. Um maior prazer. Marcos, doutor Reinaldo,
Muito obrigado, colegas. Espero que estejam todos bem, com muita saúde, seguros. E é um prazer enorme. Eu queria agradecer muito a Abrange por essa oportunidade, parabenizá-los por discutir um tema tão relevante, mais ainda no momento que atravessamos. Bem, eu tenho basicamente 30 anos de experiência no mercado farmacêutico, sempre do lado da indústria, como executivo há basicamente 15 anos, sendo que desses 30, metade desse tempo, basicamente, eu também atuei fora do país, em diversos países e empresas na Europa. E atualmente, Marcos, como você comentou, eu atuo na Bayer como responsável pela operação farmacêutica do Brasil e também da América Latina. Bem, colegas, trabalhando na indústria farmacêutica, nós temos muito contato com milhares de médicos, profissionais de saúde, temos muitos profissionais de saúde nos quadros da nossa companhia e percebemos o quão intensa é a atividade do médico, a responsabilidade pelo paciente, a responsabilidade pela sua clínica, seu consultório, muitas vezes com empregados, também responsabilidade por outras famílias, alguns colegas trabalhando em 2, 3 diferentes tipos de atividade, toda a rotina familiar, o núcleo familiar, e muitas vezes esse profissional, e o que a gente brinca um pouco na analogia casa de ferreiro, espeto de pau, não tem condições nessa vida tão intensa, tão atribulada, de perceber sintomas, sinais de alerta, que podem ser o começo de algum tipo de desequilíbrio físico, emocional. A literatura também mostra bastante isso, em várias geografias, de forma que, percebendo isso e querendo contribuir da melhor forma que podemos, há mais ou menos 3 anos a Bayer concebeu uma ideia de um programa que se chama Se Cuida Doutor. É um programa independente, existe um website, www.secuidadoutor.com.br, que nada mais é que uma plataforma, eu diria bastante completa, que auxilia o médico, o profissional de saúde, na busca desse equilíbrio físico e emocional. Então, essa plataforma conta, com artigos de psiquiatras renomados, dicas e sugestões importantes, como prática de exercício físico, lazer, técnicas de meditação, de forma a poder proporcionar, né, esse serviço, esse apoio ao profissional de saúde, que vemos que precisa muito, ainda mais nesse momento que atravessamos. Esse portal também consta com várias instituições que tem ali um catálogo que pode oferecer serviços ao profissional médico e também outras ferramentas, por exemplo, temos podcasts com psiquiatras famosos que também é possível acessar no Spotify, diferentes tipos de serviço. No ano passado, por ocasião do Dia do Médico, no dia 18 de outubro, nós revitalizamos esse portal com novos conteúdos. Nesse dia único, mais de 500 colegas acessaram o portal, que eu acredito que mostra um pouco do valor dessa ferramenta, de forma que é um serviço entre muitos que busca ajudar o profissional de saúde, ajudar o médico na busca desse equilíbrio físico, emocional. E nesse momento de Covid, que todos, o Dr. Reinaldo colocou muito bem, atravessamos algo muito único na nossa carreira, nas nossas vidas. Nós também estamos trazendo conteúdos específicos, por exemplo, conteúdos de telemedicina, literatura científica ao redor de medicamentos, a ciência por trás do tratamento do Covid. É um momento também que é perigoso, há muitas informações no jargão das fake news. Procuramos trazer mais uma fonte de informações aí de respeito, que tem uma alta credibilidade. Também trouxemos algum tipo de informação sobre, por exemplo, ergonomia, numa prática de home office e outros tipos de serviço para agregar ao profissional de saúde, sobretudo nesse momento que muitos se encontram na linha de frente, muitos estão vivendo algo um pouco novo, que é o home office, com seus dilemas físicos, mentais, de forma que essa plataforma visa, com a humildade que ela representa, oferecer um serviço adicional para que o profissional de saúde, para que o médico possa buscar esse equilíbrio físico-emocional e, no final das contas, o seu bem-estar. Muito obrigado. Bom, seguindo aqui, inclusive, doutor Aguinaldo, os desafios que vocês vêm enfrentando aí na diretoria médica em Campinas, no Hospital Veracruz e demais hospitais, né?
Oi, Marcos, boa tarde. Doutor Reinaldo, obrigado aí pela oportunidade, todos os convidados, os participantes que estão nos assistindo. Foi um grande desafio, né? A gente tem aqui no Hub Campinas nosso mercado é cerca de 250 mil vidas. E realmente a área da saúde, lógico que tem também a questão do burnout em outras profissões, mas a área da saúde, ela sempre teve destaque, a situação do esgotamento profissional. Tem situações físicas, emocionais, e a gestão de pessoas sempre foi um trabalho constante aqui, sabe? O treinamento das lideranças e tudo mais. Quando a gente se vê diante de uma situação dessa, onde há necessidade de muita serenidade e responsabilidade, a proximidade das lideranças junto com as pessoas, com os colaboradores, enfermagem, equipe multidisciplinar, médicos, né? Diante desse monte de informações, muitas vezes até desestruturadas, e a gente sempre tem que trazer a ciência, a medicina baseada na evidência e não no medo, né? Então esse é um desafio. A gente tem aqui a operadora, né, o TioCare, a Vera Cruz Associação, junto conosco, nosso hub. Agradeço também aqui ao presidente, o Dr. Eric Subu, nossos conselheiros todos, que dão-nos apoio para que a gente possa fazer os treinamentos e ajudar nesse momento difícil, né? Confesso para você que a gente vive vários momentos aqui, né, e no Brasil também, e essa situação a gente tem que trabalhar muito em relação ao aspecto pessoal, muitas vezes, nessa proximidade, e a sensação de frustração que muitas vezes o profissional da área da saúde tenha isso mais forte ou não. A gente não pode esquecer que na tomada de decisão da assistência, a gente nunca pode perder a qualidade e a segurança desse processo, né? Tudo que se espera quando uma pessoa tem um plano de saúde, uma rede, é ter segurança que quando ela precisa, ela vai ter uma boa assistência. E a gente tem que cuidar das pessoas que cuidam das pessoas, sabe? Do ponto de vista físico, emocional, para que no momento de uma tomada de decisão não haja interferência nas boas práticas médicas assistenciais. Então esse é o foco que tem que ser o tempo inteiro, sabe? Protocolo, reacordo, trabalhar as angústias, os medos, tem apoios com a equipe multidisciplinar, treinamento e apoio mesmo pessoal, mesmo quando preciso, sabe? Há uma responsabilidade muito grande das lideranças nesse aspecto, para que possa dar ferramentas para que a gente possa ter bons resultados e evitar o desgaste das pessoas. Isso é trabalhar clima, né? Gestão é muito trabalhar com pessoas, né? E isso a gente não pode perder o foco em nenhum momento, sabe? Colocando também alguns pontos, doutora Laís Perazzo. Oi, Marcos. Chaib, um prazer revê-lo, ainda que por vídeo. A gente tem um tempo aí que não se encontra. Obrigada muito. Não dá tempo, mas depois passa. A gente tem que fazer mais encontros virtuais, tá vendo? Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui também, tentando contribuir um pouco com a minha experiência. Obrigado, meus colegas aí de painel, Adib, Aguinaldo e Felipe. Eu acho que é um tema, parabéns pela Abrange ter escolhido esse tema, é um tema que preocupa bastante a gente tem se debruçado bastante sobre esse tópico dentro da minha função. Como o Marcos falou, eu estou como diretora médica do Américas Serviços Médicos, então são 18 hospitais. O Américas pertence ao grupo HG, que aqui no Brasil tem a AMIL, né, que tem hospitais verticalizados, e tem o Américas, que são os hospitais que a gente chama hospitais de mercado, né? E entre esses hospitais a gente também tem unidades, né, diagnósticas, a gente tem o COI no Rio de Janeiro, unidade oncológica, a rádio em Campinas. Então, hoje a gente tem cerca de 16 mil profissionais de saúde nessa rede. Então, uma rede bastante afetada aí, né, por essa pandemia. E eu gostei também da fala do Aguinaldo, né? Como é que a gente, como função... Então, eu não sou diretora médica de um hospital específico, mas de uma rede, né, de hospitais. Então, esses hospitais primam pela sua excelência, né? Nós temos hospitais com acreditações robustas, são hospitais que têm bastante reputação e excelência técnica e qualidade assistencial. E como é que a gente garante, né, Aguinaldo, da forma como você colocou,
segurança para que esse profissional que está ali na ponta continue prestando o seu serviço com aquele padrão de excelência, mesmo durante uma crise dessa magnitude, mesmo durante essa grande pandemia, né? Eu acho que o ministro, o anterior, foi muito feliz quando ele falou, e não sei se essa frase saiu dele, mas eu vejo cada vez mais gente falando, que esse vírus ele afeta muito os sistemas de saúde. Então, ele coloca todos nós em xeque, né? Essa relação que a gente tem entre as redes, entre os serviços de baixa e alta complexidade, a forma como a gente está constituído, e nesse sentido, a forma como a gente distribui material, medicamento, como a gente usa, é incrível como tudo isso está sendo posto à prova nesse momento de uma forma muito evidente, de uma forma muito forte. E não podia ser diferente, ele coloca também as pessoas sobre esse impacto, né, dessa crise. E a gente, eu sempre falo, se a gente tiver EPI, se a gente tiver uma sala de centro cirúrgico, se a gente tiver uma UTI super equipada, mas a gente não tiver as pessoas ali para atuar em todo aquele equipamento, a gente não tem nada. Na verdade, a gente não consegue executar nada. Então, esse ativo, né, que são esses profissionais de saúde que estão na ponta, são o principal ativo de qualquer sistema de saúde no Brasil e no mundo. E eles também estão sob ataque desse vírus, falando do ponto de vista coletivo, né, de gestão de força de trabalho, etc. Alguns desafios são especiais nesse momento. Então, a gente está vendo, como eu estou muito ligada agora à função hospitalar, então a gente está vendo realmente um número de pacientes críticos e muito críticos aumentar muito nas nossas unidades de terapia intensiva. Toda a preocupação que a gente tem quando faz a gestão da pandemia como um todo é fazer o tal achatamento da curva justamente para que esse setor ele dê conta, né, de atender a complexidade do paciente que, na evolução da doença e no perfil epidemiológico que a gente tem, vai acometer algumas pessoas. Não tem como a gente sair desse desafio, né? Então, a gente está falando aqui de uma dificuldade maior com as pessoas, porque a gente tem essa preocupação com o talento que está lá na frente, que precisa agora ser muito especializado e muito bem formado, muito bem preparado para lidar com tudo isso. Os pacientes estão mais graves, alguns pacientes ficando por mais tempo dentro da terapia intensiva, isso também é um desafio adicional. Então, essa disputa por talentos, né, essa quantidade de afastamentos, porque os profissionais também são acometidos da doença, também saem. Então, isso tudo cria esse clima, eu acho, de pressão sobre o profissional de saúde de forma geral, né? Também percebo assim, o burnout e essas síndromes de esgotamento. Sempre que a gente fala delas, a gente cita profissionais de saúde, como outros profissionais, né, que a gente sabe, policiais, profissionais que vivem sob constante pressão da sua profissão, né? Então, não é diferente agora com os profissionais de saúde nesse momento especial. Por isso, esse é um dos temas que a gente realmente pensou como prioritário para a gente tratar dentro do comitê de crise. Acredito que as empresas de vocês, como a minha, têm um comitê de crise que se reúne todo dia para tratar do dia a dia e como que a gente adapta as ações que a gente está fazendo à evolução da própria pandemia. É engraçado como essa doença ela tem ensinado a gente todo dia, e essa agilidade, essa capacidade da gente responder rápido também, eu acho que é um fator de sucesso aí. Bom, olhando para esse item, então, esgotamento, né, síndrome de burnout, essa preocupação que a gente tem com as pessoas, eu queria só rapidamente dividir com vocês. Tem um artigo que eu li, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, acho que... Estão vendo minha tela, Marcos? Eu não sei se consegue compartilhar a tela agora, Laís. Não sei se tem essa opção. Acho que eu consegui. Conseguiu. Certo. Certo. Então, esse artigo foi um artigo... Bom, como eu falei, a gente tem 18 hospitais, certo? Então, os hospitais têm a sua própria dinâmica, a sua própria gestão, a sua própria liderança, e, óbvio, cada um está fazendo o seu trabalho de forma geral. Então, quando a gente busca como função corporativa apoiar essas unidades que estão na ponta, né, de que forma a gente estrutura, né, esse apoio organizado para, no final do dia, não onerar eles ainda mais, mas realmente ajudar. Então, a gente tinha várias iniciativas para fazer essa gestão da força de trabalho nesse momento,
E foi quando eu encontrei esse artigo aí lá de Stanford, desses 3 médicos, né, pensando um pouco como entender e como endereçar, né, as fontes de ansiedade dos profissionais de saúde durante a pandemia. E eles trouxeram um quadro que eu achei bem didático. Quem quiser depois eu posso deixar o link do arquivo aí com a Abrange e vocês lerem, né? Mas eu achei que foi didático e ajudou a gente a pensar e estruturar e envelopar, como às vezes o marketing fala, né? Todas as ações que a gente estava fazendo e conseguir enxergar tudo ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo virou um checklist para a gente daquilo que falta, daquilo que a gente ainda pode melhorar, daquilo que a gente ainda deve fazer. Então, se a gente pensasse o que o profissional de saúde precisa, eu acho que esses 5 verbos definem muito bem, né? Ele precisa ser ouvido, ou seja, a gente precisa endereçar a necessidade dele na medida do que ele precisa, né? E, de novo, quando a gente fala de rede de hospitais, a gente não tem as mesmas necessidades em todas as unidades, então é importante a gente ter essa escuta ativa e providenciar respostas de acordo. Essa escuta a gente está fazendo através de focus groups, a gente está pensando em fazer pesquisa de questionário, mas a própria liderança local acho que tem um papel bastante significativo aí. O segundo verbo é o me proteja, né? Então, aí tem muito a questão do EPI, ela foi trazida desde o começo de forma muito contundente. Os sistemas, como eu falei, foram afetados de uma forma muito dura, então a gente teve bastante desafio em prover os EPIs. Hoje, felizmente, a gente está numa situação mais confortável, mas foi um desafio para todos. É a preocupação principal do profissional de saúde na questão do me proteger, mas aí eu coloquei também, a gente colocou também vídeos de como eles devem se paramentar, desparamentar, como é que a gente chega em casa e protege a nossa família, é uma preocupação grande também de todo profissional de saúde. O verbo preparar-me, que vem toda a parte de treinamento, né? A gente tem discutido bastante aí na mídia os tratamentos que vêm surgindo para o novo coronavírus e toda a discussão técnica que vem por trás dessa literatura, que é toda nova, tudo muito ainda experimental, e o que a gente tem feito e trocar essas experiências. A gente tem huddles de UTI para discutir temas mais técnicos, a gente tem vídeos mais simples para preparar o pessoal da ponta sobre prevenção e uso correto de EPI, etc. Não vou me alongar muito nas ações, porque senão fica muito longo. Me apoiar, não é? Então, é realmente estar ali pelo profissional que está na ponta, né? Eu acho que essa presença da liderança e da empresa para apoiar aquele profissional é muito importante nessa hora. E o cuide de mim, né? Que vem mais o aspecto pessoal, e aí talvez entendendo melhor essa questão da síndrome aí do esgotamento e do burnout. Então, acho que voltei. Então, assim, esse artigo, eu recomendo quem tiver interesse em olhar um pouco mais para ele. Ele é muito simples, ele é muito curto, e como as boas soluções tendem a vir de abordagens simples também, né? Eu acho que eu recomendaria aí a leitura, e ajudou muito a gente a preparar nossas ações junto com o capital humano para ajudar essas pessoas aí que estão na ponta. Acho que de introdução, assim, de contexto geral, o que eu tinha para falar, Marcos. E aí, vamos para o debate. Obrigada. Legal. Depois eu vou verificar com o pessoal também para a gente compartilhar com todo mundo que está acompanhando nos e-mails deles o artigo. E, eventualmente, talvez, se for o caso, lá, você podia até colocar ele aqui no chat, na lateral, só clicando em chat, que aí o pessoal já consegue eu vou acessar, colocar, já vi que teve gente que pediu, eu boto no chat, que aí quem tiver conectado já pega. Pode deixar, estou fazendo isso agora. Legal, obrigado. Doutor Felipe Crucius, fala para a gente como é que você vê esse desafio. Uma boa tarde, Marcos, doutor Reinaldo Scheib, agradeço pelo convite da Abrange, é um prazer estar conversando com vocês, Adib, Agnaldo, Laís, né? Certamente vai ser um debate muito interessante. Marcos, é interessante como muitas vezes aspectos de pouca complexidade biológica conseguem provocar danos tão grandes do ponto de vista social, né? A gente tem uma estrutura subcelular que não consegue sobreviver sozinho, que é um vírus que consegue atrapalhar completamente o modo como a sociedade se organiza.
né? E essa sociedade ela só consegue existir depois de existir o organismo complexo como o ser humano. Então, às vezes a biologia nos traz algumas surpresas, assim, faz a gente pensar nas coisas que realmente importam na relação social, em especial a empatia, né? Com relação ao burnout, existe uma discussão grande até com relação à classificação de doenças, né? Se a gente conversa com o pessoal da psiquiatria, né, tenho conversado, por exemplo, com um colega meu que é o Henrique Ludwig, que é um colega psiquiatra bastante experiente, e ele me disse assim: Felipe, no CID-11 e no DSM-5 não existe classificação para essa doença. Então, é uma doença que é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, é categorizada como tal pela Organização Mundial da Saúde, mas é uma doença ainda negligenciada, em certo modo, tanto pelo Manual de Diagnóstico Mental, né, que é usado como base para os diagnósticos psiquiátricos, quanto pelo próprio CID, que traz algumas relações, por exemplo, com doenças relacionadas a trabalho, mas não necessariamente síndrome de burnout. A síndrome de burnout, como todos os meus colegas falaram anteriormente, ela é uma síndrome muito prevalente dentro dos profissionais de saúde, né? Existe uma revisão sistemática do pessoal de Harvard, que foi publicado no JAMA em 2018, que apesar de eles concatenarem estudos com grande grau de heterogeneidade, muito diferentes, eles mencionavam algo em torno de 40% a 60% de prevalência ao longo da vida para síndrome de burnout na média dos médicos, né? Para vocês terem ideia, esses médicos que sofrem de burnout, eles são normalmente aqueles médicos que acabam sendo vistos pelos pacientes como maus médicos, ou como às vezes médicos que têm uma paciência menor, eventualmente, e na verdade isso é uma doença, né? Que a gente não aprendeu ainda a combater como instituição, né? A prevalência entre enfermeiros é uma prevalência também grande. A maior parte dos estudos mostra que entre 40%, 45%, né? Parece ocorrer mais em pessoas mais jovens do que mais velhas, mas daqui a pouco o pessoal que não é da área da saúde, que nos acompanha, deve estar perguntando assim: poxa, mas o que é burnout? Burnout é uma síndrome em que inicialmente existe um esgotamento emocional, quer dizer, a pessoa ela fica realmente com sofrimento psíquico por estar trabalhando naquele local onde ela trabalha, e isso muitas vezes leva ao que a gente chama de despersonalização, que é a pessoa pegar e simplesmente não se sentir mais encaixada naquele meio em que ela atua. Então, ela começa a não ter mais vontade de atuar como médico, de ajudar as pessoas, de curar os doentes, né? E isso pode levar a um quadro ainda, uma terceira característica dessa doença, que é o fato de a pessoa realmente restringir as realizações profissionais dela, seja como profissional individualmente, né, em crescimento profissional, seja como crescimento técnico, vamos dizer assim, com a relação dela com os pacientes e com seus colegas, né? Qual é o resultado do burnout na prática clínica? O burnout é uma situação que é relacionada à diminuição de profissionalismo médico e de resultados assistenciais. Existem estudos que avaliaram já isso, e que chegam a essa conclusão de que o mau controle do estresse no trabalho ele é um gerador de diminuição de qualidade de assistência, né? Então, para ter ideia da importância, o número de falhas médicas, né, de eventos sentinela, que são aquelas falhas médicas que ocorrem quando um médico comete um equívoco assistencial, um enfermeiro comete um equívoco assistencial, isso é capaz de causar dano no paciente, ele ocorre com maior frequência nas pessoas que têm características de burnout, né? Algumas características interessantes disso é que não parece existir mais burnout no médico que trabalha em um hospital versus o médico que atende consultas ambulatoriais, por exemplo. Então, esse médico, apesar de ele poder sofrer graus diferentes de pressão no trabalho, não é somente a pressão que é causadora da síndrome, né? E tem um estudo que foi publicado, que foi feito por uma clínica de oncologia de Wuhan, do Hospital Oncológico de Hubei, que é um hospital com 2.000 leitos e tal, em que não foi um estudo randomizado e tal, mas ele foi um estudo em que se separou profissionais que foram levados à linha de frente durante a crise, mas durante o fim da crise em Wuhan, mês de março, se eu não me engano, foi publicado agora há 2 semanas, em abril, e eles perceberam que
o pessoal da frontline tinha 13% de prevalência de burnout versus 39% do pessoal que continuou na enfermaria oncológica. O que é um dado bastante estranho, né? Porque se a gente para pensar assim, as pessoas estão tendo burnout por causa do coronavírus, a gente esperaria que a pressão do atendimento ao pessoal mais doente e tal, ela fosse gerar um índice maior de burnout, mas às vezes o apoio organizacional, o apoio estrutural do setor que atende esses casos é tão grande que isso talvez seja capaz de diminuir o abalo emocional que esse profissional sofre no atendimento desses doentes. Lógico que isso é um estudo isolado, né? São coisas que devem ser melhor esclarecidas, mas é um resultado preliminar isolado que chama a atenção, né? Existem vários estudos também para verificar que tipo de intervenção é capaz de diminuir o burnout. Que a gente fala assim, de uma situação onde o médico ele é exposto por um problema de trabalho que gera um abalo psíquico e que gera piora de assistência, né? Em que ponto que se entra, então, para melhorar, né, o aspecto burnout e daí, consequentemente, interferir na qualidade assistencial? A maior parte dos estudos divide essas intervenções em duas. Uma delas a intervenção individual, direta no médico, e uma outra parte em intervenções que são realizadas junto à instituição em si, né? Quando a análise de todos esses dados é concatenada ao mesmo tempo, parece que todas as intervenções funcionam, mas se a gente começa a analisar, por exemplo, só ensaios randomizados e não caso controle, somente aqueles que avaliam a intervenção organizacional, ela parece surtir um efeito com maior magnitude do que o efeito que é puramente no médico. Para exemplificar melhor, uma abordagem pessoa a pessoa, pegando médicos e fazendo, por exemplo, treinamentos de comunicação, porque a gente sabe que o aumento de socialização entre colegas diminui burnout. Então, algumas instituições fazem isso diretamente com os colegas. Versus a gente, por exemplo, mudar totalmente uma escala de trabalho para uma escala que seja menos estafante, que o colega tenha mais condições de trabalho, parece que a abordagem institucional ela tem uma magnitude maior. Então, em outras palavras, assim, eu acho interessante a gente olhar para o burnout de uma forma um pouco diferente. A gente trata ele sempre como uma doença individual, né? Mas ele é uma doença da organização, ele é uma doença empresarial, né? A falta de suporte é que piora a situação psíquica do colega que está na linha de frente ou do colega que está na enfermaria, né? E isso é mais visível quando a gente tem situações limítrofes, por exemplo, assim, um médico que tem uma experiência muito grande com alta complexidade, daí por algum motivo, por algum revés na sua vida, passa a atender baixa complexidade, começa a se desmotivar e aí começa a ser não tão afável com seus pacientes e começa a ficar um pouco mais arredio, a não seguir tanto as normas da instituição. Muitas vezes isso é um sinal do médico para a instituição de que ele não deve estar naquele setor, né? Eu já tive casos na minha vida profissional onde o desligamento foi um alívio para a pessoa, né? E não estou dizendo que toda pessoa que sofre burnout deva ser desligada, pelo contrário, a instituição tem que ter condições de impedir que essa doença surja, mas algumas vezes ela surge por falta de gerenciamento de qual é o local, o setor onde esse médico trabalha, ele tem perfil para trabalhar naquilo. Acho que uma coisa que a gente vê muito frequentemente como médicos, tanto em setores ambulatoriais, né, de pronto atendimento de baixa complexidade, quanto em hospitais, é aquela divisão completamente entre profissionais que têm perfil para atender pacientes de pronto atendimento e profissionais que têm perfil para atendimento continuado, de agenda, né? Se a gente pega um profissional que tem perfil de atender em emergência e faz ele atender consultas de hora marcada, ele provavelmente não vai gostar muito da ideia e vice-versa, né? Porque são atendimentos de características diferentes. Quando esse colega acaba sendo alocado numa função dessa e reiteradas vezes isso vai desmotivando ele, isso é o que leva ao burnout. Então, o burnout é uma doença organizacional e o maior remédio para o burnout é a boa gestão de pessoas, né? Do ponto de vista de operação de planos de saúde, a gente acaba não tendo tanto contato, né, Marcos, com a prestação de serviços credenciados na gestão desses serviços, né? Eu acho que eu acabei pulando a minha apresentação, mas meu nome é Felipe Cruz, eu fui até o mês passado diretor assistencial de uma operadora no Rio Grande do Sul, que eu trabalhei durante 10 anos, né?
E essa minha saída se deu em função de eu ter feito as minhas contribuições todas para essa operadora e ter julgado que era hora de mudar o rumo do meu trabalho. Mas é uma operadora que cresceu muito nos últimos 10 anos e em que eu pude ajudar a formar toda a base assistencial de rede própria dela. Então, a gente enfrentou muitos problemas desses no passado, relacionados também a crises econômico-financeiras, né, institucionais, e a gente tinha que utilizar muito da relação pessoal médico-médico para que a gente deixasse os colegas confortáveis nas posições de trabalho. Então, eu acho que o burnout é uma doença organizacional que se resolve com o ouvir, principalmente. A gente percebeu que tem de falhas de gestão através dos relatos dos colegas e implementar. Isso não é uma coisa que é transparente para todas as pessoas, né? Então, o ouvir é o ouvir contato direto com os colegas, e não aquela coisa de daqui a pouco fazer inúmeras reuniões clínicas em que ninguém acaba expondo os reais motivos de insatisfações e que a gente não consegue construir muita coisa. Então, deixo para discussão, de repente, a questão assim, o burnout é uma doença individual ou é uma doença coletiva, né? Boa pergunta, inclusive. Um ponto importante que eu colocaria também para vocês, aí de fora, olhando uma pessoa que está curiosa para saber como gerir esse momento tão difícil, na verdade, como gerir tantas pessoas nesse momento tão difícil e tantas pessoas lidando com um procedimento tão crítico. Mas tem operadora que, inclusive, trabalhou para poder tentar conter todo esse momento que a gente está a conter a transmissão, inclusive dentro das unidades. Ela trabalhou até organizando hotéis perto do hospital e colocando os profissionais todos em hotéis. A minha pergunta nesse momento, quer dizer, que a gente vive com esse tipo de doença, a própria instituição, ela conduz esse profissional para que ele evite o contato familiar e, se faz isso, como fazer isso sem que piore toda a situação? Quer dizer, já está difícil o dia a dia. Se você ainda coloca a vida familiar dele, coloca uma dificuldade a mais, que é a vida familiar por conta do vírus, quer dizer, como administrar isso na rede? Vocês veem aí alguma... Quer dizer, faz sentido esse ponto? Vem alguma solução coletiva, corporativa, para amenizar isso? Não sei se eu posso falar. Marcos, é interessante essa situação, porque as lideranças, quando a gente faz a gestão de pessoas, a gente tem que conduzir mudanças de uma forma adequada, sabe? E essa sensação de culpa, principalmente a situação que você colocou em relação ao coronavírus e a necessidade eventual de um isolamento, até para a proteção da família, né, que a gente pode oferecer a um colaborador e tudo mais, até isso tem que ser feito com muita calma, porque a sensação de culpa dessa pessoa, não só dela em si, mas ela não conseguir mais prover, ser produtiva da forma que ela era, ou de dar atenção aos seus familiares, a seus filhos da forma que ela acha adequada na sua expectativa, isso agrava mais isso tudo que o Felipe disse em relação à pressão emocional, sabe? O profissional de saúde, o médico, eu vi um outro artigo de 2012 que dizia que até 46% dos médicos, em algum momento na carreira deles, eles passaram esse artigo de 2012, por uma situação de burnout, ou parecido com burnout, sabe? Então, as lideranças, é muito importante o treinamento dessas lideranças. Primeiro, trabalhar para o time. Há muito gestor ainda. Aqui a gente tem o Vera Cruz, temos várias unidades, tem um hospital grande de quase 200 leitos, tem um outro hospital Casa de Saúde, temos aí quase 2.000 colaboradores, 1.000 colaboradores da CLT e outros contratados terceirizados, mais 2.000 médicos. Saber conduzir mudanças, gerenciar bem essa situação de acolhimento, ouvir e tentar dar o suporte de apoio, isso dá segurança ao profissional, sabe? Isso é pré-requisito. Um gestor, ele tem que trabalhar para o seu time. O sucesso, ele é do time, né? Então, isso é importante, isso é um aspecto importante. E ter ferramentas e estrutura para isso é fundamental, ou que se construa para isso, né? Laís? Oi, eu queria fazer esse comentário em cima do ouvir aí que Felipe fez, que eu acho que foi bem importante voltar nesse ponto antes de endereçar a questão aí do benefício.
Ouvir, para mim, é realmente perguntar para entender, nesse sentido que você colocou, sabe, Felipe? Porque quando a gente passa rápido por uma pessoa e pergunta, e aí, tudo bem? E ela fala, tudo bem? Isso não quer dizer que está tudo bem. Isso quer dizer que ela respondeu rápido porque está todo mundo com pressa. Então, se você é um líder que tem esse tipo de comportamento, né, você não está ouvindo. E isso não vai ter o efeito que a gente gostaria, né? Então, quando eu falo ouvir, é realmente nessa dimensão que Felipe bem colocou. A gente tem várias formas de ouvir pensando coletivamente, né? Fazer o focus group, fazer questionários, que é o que a gente está pensando em fazer agora. Cada liderança ter essa atitude de escutar e realmente endereçar a demanda daquela unidade. As demandas são diferentes, as pessoas e os grupos são de características diferentes e a gente tem que endereçar cada demanda do seu jeito. E a pergunta tem que ter essa característica de realmente querer ouvir e entender o que está acontecendo. Apoiar significa isso, você parar para ouvir até o final o que aquela demanda está querendo dizer para você. Não significa que a gente vai conseguir fazer tudo, não significa que a gente vai conseguir resolver tudo, mas é muito importante que a gente dê essa característica, essa dimensão, essa relevância para esse verbo ouvir, que eu acho que o Felipe trouxe muito bem. Sobre o benefício do hotel, Marcos, eu acho que isso ficou no nosso checklist do artigo que eu mostrei, no tópico cuidar, tá? A gente tem alguns hospitais que forneceram hotéis para as pessoas ficarem, mas assim como eu acho que a gente tem que ouvir e endereçar a demanda na medida que a pessoa quer, esses benefícios do cuidar, eles têm que estar disponíveis e têm que partir mais de quem procura. Eu vou dar um exemplo do EAP, ou do apoio psicológico, né? Tem muita gente que pode se sentir invadida se eu agora quiser fazer uma entrevista com todos os funcionários e saber como é que eles estão se sentindo no dia a dia. Tem gente que não gosta disso, não vai gostar dessa abordagem. Então, quando a gente pensa no cuidar, que é uma coisa mais pessoal e talvez mais íntima nesse sentido, pode ser que tem gente que acha uma boa ideia ir para o hotel, pode ser que tem gente que prefere ficar em casa com a família e se isolar dentro do seu próprio quarto, como muitos profissionais estão fazendo, tá? Um exemplo que eu queria dar também, que a gente fez nos nossos hospitais e foi muito legal e saiu até na mídia aí em grande escala, foi as fotos que a gente começou a colocar no uniforme das pessoas. Quem está paramentado com EPI full, né, fica irreconhecível. Então, quando você vê a cara da pessoa e a foto, aí que você vê realmente como que um EPI transforma todo mundo num funcionário da NASA, né? Então, aquela coisa da foto também está nesse bloquinho do vamos cuidar. Aproxima as pessoas, dá uma sensação de que realmente tem uma pessoa ali atrás daquele EPI também. E eu acho que isso tudo melhora essa gestão e essa motivação diante de um ambiente intenso. É o exercício da empatia, né, Laís? Tem alguns estudos que eles falam, antes de chegar na exaustão emocional, que haveria um nível que eles chamam de fadiga da compaixão, é quando a pessoa cansa de ser empática, né? Com aquelas situações muito estressantes de sobrecarga de trabalho e tal, tem um momento em que a pessoa pega e começa assim, poxa, mas esse paciente aqui que eu estou atendendo, ele daqui a pouco, né, o familiar me falou que ele não fez quarentena, então ele não se cuida, eu tenho que cuidar dele. Isso começa a gerar um estresse, às vezes, para o próprio profissional de saúde, né? Então, essa aproximação através de foto é esse exercício da empatia, fazer a pessoa reconhecer que o cuidador dela é uma pessoa com sentimentos também, não um boneco com uma luva e uma máscara, né? Que é como muitas vezes parece o profissional paramentado, né? Talvez só para contribuir com uma perspectiva complementar, eu concordo com tudo que meus colegas disseram, é muito interessante. Na Bayer nós temos cerca de 5.000 colegas que estão em home office há 6 semanas. E acompanhamos algumas especialidades médicas, 80% dos consultórios estão fechados, por exemplo, ginecologia, né, que traz outros tipos de dilema, tensão, frustração. E o que nós buscamos, eu acho muito importante que vocês falaram da comunicação, né? Não abusar, mas nós procuramos nos comunicarmos muito com os nossos colaboradores, né? Temos uma webcast semanal, com serviços, colocamos um psiquiatra à disposição, inclusive comentando, né, um pouco de perspectiva com eles, e temos um serviço, eu comentei do Se Cuida Doutor,
os profissionais médicos. Porém, para os nossos colaboradores, nós também temos um serviço de apoio psicológico. Sem aquele apelo, sem aquele approach de ser intruso, que vocês muito bem comentaram, porém, eles ou elas sabendo que esse serviço existe. Então, acho que no momento desse, a educação de que isso é um tema, de que não há nada errado. Por exemplo, eu vivi em outros países, na Alemanha, que é uma economia bastante estável, uma classe média muito grande, havia muito burnout. Então, não é um privilégio também de situações muito extremas, né? E procurar desmistificar isso, como vocês colocaram, com educação, e ter um nível bastante fluido de comunicação nesse momento, e algum serviço de backup, de ajuda na necessidade, eu acho muito importante para contribuir com essa situação. Aproveitando, doutora Adib, coloca aqui o link depois no nosso chat, o já direto link que o pessoal que está acompanhando também já consegue entrar no site que vocês construíram. Com o maior prazer. Farei agora. Legal. Bom, aquela reflexão também, talvez a gente exercitar ela um pouco mais, que o próprio Felipe trouxe da questão do corporativo e do individual, né? Eu acho que agora, talvez mais do que nunca, isso é verdade, porque no momento anterior a essa dificuldade toda, acho que problemas individuais talvez se sobressaíssem em relação a corporativos, né? Nesse momento agora, atual, como com o nível atual de estresse que nós estamos, talvez os corporativos aqui fiquem mais presentes. E, eventualmente, aqui, nesse momento, o que vocês estão fazendo? Existe uma dúvida que eu tenho para colocar para vocês. É uma gerência específica ou não? Todas as gerências dentro das unidades, elas estão aptas e com essa tarefa de cuidar dessa área? Como que vocês veem isso? Vocês centralizam, descentralizam? Vou começar para mudar o round. Bom, a gente tem uma máxima que a gente repete, que é quem não está cuidando de um paciente deve estar a serviço de quem está. Desde o começo da pandemia, a gente criou, e esse não é um comitê de crise Américas, é um comitê de crise UHG, então a gente criou um comitê de crise que está sendo diário, agora ele está acontecendo 3 vezes por semana, mas ele inclui todas as áreas da organização, e de lá, a gente, ouvindo a ponta, espero que a gente esteja fazendo isso bem, a gente tenta, de uma forma estruturada, organizar o que a gente está fazendo. O que eu acho que o Felipe coloca e você me corrija aí se estiver errada, viu, Felipe? Quando ele fala do burnout como doença organizacional, não só no setor de saúde, mas todas as empresas que eu passei, existe uma discussão entre o corporativo e a ponta. Não é só na saúde, em todos os lugares, certo? E a gente tem que pensar que não existe intenção negativa, ou seja, ninguém acorda de manhã e fala assim, nossa, agora eu vou atrapalhar o trabalho do outro. Nem a ponta faz isso com o corporativo, nem o corporativo faz isso com a ponta. Então, eu acho que esse desafio de alinhar e coordenar e trabalhar de uma forma estruturada é de todos nós em todos os momentos. O que está acontecendo agora é aquilo que eu falei no começo. A pandemia, ela atacou o sistema de uma forma geral. Então, ela expõe de uma forma mais dura as nossas deficiências, né? A gente pode olhar isso de 2 maneiras. A gente pode falar, meu Deus, olha quanto problema eu tenho e realmente eu não vou conseguir resolver. Ou, olha que oportunidade a gente está tendo, porque a gente tem uma demanda que agora não pode mais esperar. A gente precisa atender as pessoas quando elas estiverem precisando de tratamento. Isso ninguém tem dúvida, isso ficou visível para todo mundo e muito nítido agora para todo mundo. Então, essa máxima de quem não está atendendo tem que estar a serviço de quem está, ela está evidente agora para todo mundo. Então, eu estou sentindo isso no meu dia a dia, assim, uma super oportunidade que a gente está tendo como organização, não importa se você está na ponta ou está no corporativo, não importa, mas como organização, como a gente pode trabalhar melhor juntos em prol de um objetivo que é de todos, que é de atender bem as pessoas, de atender com qualidade. Então, eu acho um pouco isso. Eu vejo, talvez uma visão
eterna minha forma de ser otimista, né? Mas eu vejo sempre uma oportunidade. Esse momento tem sido, para mim, uma grande oportunidade. Eu acho que um aspecto importante que o Adib falou da comunicação clara e objetiva, né, numa situação dessa intensa de estresse do sistema, como os canais de comunicação institucional e aquela situação próxima das lideranças tem que estar bem aperfeiçoada. E aí a gente também, eu acho que o coronavírus, essa situação do momento, concordo com você, viu, Laís? Ele trouxe também uma situação que talvez no mundo pós-Covid, que é o aspecto do treinamento das pessoas, simulação realística, da gestão de insumos, uma EPI, uso adequado de EPI, né? Várias situações de gestão mesmo, de cuidado em relação às pessoas, talvez a gente tenha um mundo de oportunidade, né? Várias situações que talvez estavam programadas, sendo desenvolvidas. A gente tem um programa robusto aqui em Campinas, na Vera Cruz, na Hospital Care, até de cuidado com o clima, né? Onde é um dos indicadores estratégicos nossos. O clima se cuida todo dia, né? Mas em relação a treinamento de pessoas, isso também traz um conforto para o profissional, ele se sentir capacitado. Eu acho que um ponto importante, Felipe, também, que você comentou, em não conseguir atingir uma meta ou não saber nem como chegar lá, do ponto de vista de treinamento técnico mesmo. E isso é um papel nosso. Nós temos essa responsabilidade como gestores, eu como a área médica, principalmente, a área da equipe multidisciplinar, toda a área técnica, assistencial, mas também da área de RH, de departamento, de gestão de pessoas, gente de gestão, né? Então, isso é uma baita responsabilidade que eu acho que vai trazer muita oportunidade no mundo pós-coronavírus. E não só da área de saúde, talvez outras áreas também. Mas o sistema de saúde ele foi exposto mesmo para que tenha alta performance e eficiência com pessoas, processos e gestão de gastos mesmo. Então, isso é uma coisa que talvez melhore e traga bons frutos no futuro, né? É isso aí. Agnaldo, o maior driver de inovação é a crise, né? Como a Laís falou e tu agora também falaste. É uma situação onde quem não cria sai perdendo, né? A gente se obriga a acelerar processos, a acelerar melhorias, né? São coisas que são inevitáveis, né? E quem não faz desse modo e não escuta as pessoas, não estrutura seus serviços, sai dessa crise toda como um serviço que vai ter que correr atrás mais tarde, né? Então, em outras palavras, esse gerenciamento de estresse, a questão toda do corporativo versus ponta, são situações que são resolvidas basicamente com a filosofia, né? Então, quando tu tens uma filosofia que as pessoas da ponta criticam muito, aí eles não vão seguir o que o corporativo orienta a seguir do ponto de vista estratégico. Quando a filosofia é uma filosofia empática, que o funcionário da ponta entende que é aquilo que ele pensa também, aí existe sinergia entre o corporativo e a ponta, e todo mundo trabalha junto e rema para o mesmo lugar. Senão, né, cada um rema para um lado e a canoinha fica andando em círculos. E certamente as instituições grandes, né, como as que vocês representam, têm conseguido fazer a ponta remar junto com o corporativo, né, tanto que são do tamanho que são. Mas basicamente, na minha opinião, se resume à filosofia empresarial. Até uma coisa que é interessante, assim, o pessoal da psiquiatria assim, tem chamado a atenção muito para questões de filosofia, de alinhamento empresarial e diminuição de burnout, justamente pelo fato de a pessoa atritar menos com o trabalho dela. Só um comentário. Talvez só para complementar o que meus colegas disseram, eu também vejo com otimismo. Eu acho que estamos aprendendo muito com essa situação e uma perspectiva que eu já vejo muito viva no nosso dia a dia é o uso da telemedicina. Eu acho que ela veio para ficar. Temos uma regulamentação temporária, mas eu acho muito difícil que isso não vire algo mais corriqueiro. E mesmo educação médica continuada. Vamos ter 50 mil médicos indo para um congresso nos Estados Unidos no futuro, ou vamos ter outras maneiras mais produtivas, eficientes de também agregar educação médica. Eu acho que ficaram aqui também alguns learnings que não necessariamente vão gerar uma sociedade pior do que era antes, talvez até mais refinada, né? Com o uso da tecnologia e
agregando, né, alguns componentes em termos de educação médica e a maneira como se faz consulta e mesmo exames, né? Nós mesmos estamos pilotando alguns tipos de exame de imagem na casa do doente. E a tecnologia já está ajudando e vai ajudar muito também nesse conceito. E essa situação toda de aprendermos que é possível fazer está nos ensinando muito. Esse papo que estamos tendo aqui é um belo exemplo disso também, né? É verdade. Há pouco tempo atrás, nós faríamos isso tudo num ambiente apertado, com 200 pessoas que chegaram a nos acompanhar em algum momento da live, e aí sujeito a várias outras dificuldades que a gente poderia ter ainda mais nesse momento, mas no futuro, acho que, na verdade, não vamos sair daqui. Toda crise, eu acompanho mais o lado econômico, né? Sempre quando nós entramos em crise como essa que estamos vivendo agora, ou que aqui vivemos há alguns tempo atrás, essa é um pouco bem maior do que as últimas, com certeza. Essa para o país, inclusive para o Brasil, economicamente falando, vai ser a maior crise da história recente brasileira. Mas, assim, o que é importante é, todo mundo me pergunta o seguinte, quando a gente sair, olha, estamos num momento de crise, quando vamos sair dela? Eu queria saber quando que meu negócio recupera. É em 6 meses? É em 5 meses? E aí, a notícia que a gente tem para dar é o seguinte, olha, quando sair da crise, não é certeza que o seu negócio recupera, porque a gente vai sair diferente. Se você não mudar, se você quiser continuar fazendo o mesmo que você fazia antes dela, talvez você não recupere. Vai vir outras coisas aí, né? Então, acho que é o que vocês estão colocando. Esse é o momento de mudar, né? Quer dizer, se a gente continuar fazendo o mesmo que a gente fazia antes dela, depois voltar no tudo do passado, os nossos resultados vão continuar sendo os mesmos do passado e muitos outros já aprimoraram eles, né? Quer dizer, os números já estão melhores em alguns... quando a gente adapta a gestão. Acho que é um ponto importante isso que vocês colocaram, muito legal. Mas se a gente pudesse, talvez, até responder aqui também uma pergunta que nós chegamos aqui dos nossos painelistas, o fato aí, na hora de comunicar com a equipe, né, médica, o fato de você não conhecer o tempo que você exige dela de esforço, aqui ela colocou até o distanciamento, mas se você falasse para a pessoa, olha, vai ser um mês difícil, mas vai ser um mês. Agora, a gente não tem quanto tempo, né? O quanto isso dificulta esse processo. E aí, quer dizer, é mais difícil. Isso torna tudo muito mais difícil. Acho que esse era como administrar isso também. Eu começando novamente, Marcos, eu acho, Marcos, que antes de dizer o tempo, para que o tempo em relação à expectativa, sabe? Eu acho que tem que ter um alinhamento das expectativas, sabe? Eu acho que o alinhamento de expectativa, muitas vezes se esquece de fazer isso em relação a um resultado, a uma entrega. Agora, por exemplo, é a questão do distanciamento ou não do coronavírus, mas é o que você disse. O momento, já havíamos discutido antes e já estávamos numa situação disruptiva em relação. O profissional médico em si, ele já estava sendo muito pressionado pelo sistema em relação a desfecho, não só resultado clínico imediato, pós-operatório, em relação às burocracias necessárias e importantes e essa luta contra o sistema, principalmente na parte de processos hospitalares e de operadoras, a parte também da pressão de resultado em relação ao mercado e à sociedade. Então, exatamente contra o que exatamente estava se brigando o tempo inteiro. Então, acho que é um momento de repente, o coronavírus traz para a gente uma mudança, até para você pensar com você mesmo. Qual é a expectativa que você quer para a sua vida? O que realmente você espera? Talvez nos tornaremos mais simples, mais objetivo, né? Menos complexos, um mundo menos vulcão e mais focado em realmente aquilo que traz e agrega valor para a sociedade, para uma empresa, Então, há necessidade dessa reflexão e eu sei que ninguém esperava essa situação toda do coronavírus, mas eu concordo com a Laís. Eu acho que a gente tem que olhar o lado positivo de oportunidade e quando ocorre esse tipo de questionamento, tem que haver, porque às vezes ele nem sabe por que ele quer tão rápido ou por que ele não queria tão rápido essa mudança, né? Esse distanciamento não. Com qual objetivo exatamente ele quer? Então, esse é o ponto. Então, para mim, alinhamento de expectativa é fundamental que ocorra entre as pessoas e a gestão de pessoas. Sabe, uma coisa que estava vindo aqui na minha cabeça, ouvindo aí os comentários de todos e refletindo sobre tudo junto, né? Duas coisas. A primeira é a questão da informação. A gente tem muita incerteza na nossa frente.
Então, gerir informação todo dia e administrar essa informação todo dia, eu acho que é crucial. E saber se adaptar. A gente falou um pouco da resposta da inovação para os momentos de crise, mas eu juntaria a inovação também essa capacidade de adaptação, a capacidade de mudar, a rapidez com que a gente responde à informação nova que chega. E aí, eu posso estar falando de tudo, eu posso estar falando de EPI, eu posso estar falando da discussão do huddle da UTI, que foi uma discussão técnica mais densa, posso estar falando sobre gestão de pessoa, posso estar falando sobre as demandas da ponta, qualquer coisa, mas essa capacidade que coletivamente a gente tem que ter, ou está tendo que ter, né, de assimilar essa informação, quantos casos estão chegando, em que velocidade, em que lugar, com que gravidade, com que quantidade de equipamento eles precisam, enfim, tem uma quantidade de informação muito grande e a gente tem que ter essa competência como organização de trazer essa informação para a ação e agir rapidamente, responder rapidamente a ela. Então, eu queria chamar atenção para esse tópico aí da informação e da rapidez e da velocidade com que a gente consome e se adapta. E a segunda, que talvez seja o meu comentário mais final mesmo, é a liderança. A gente tem competência para atender em todas as nossas unidades, eu não tenho a menor dúvida. Agora, a liderança é que vai ajudar a gente a passar por essa crise de uma forma organizada ou caótica, né? Mais ou bem organizada, mais ou menos organizada, talvez seja a melhor forma de fazer. E eu acho que essa liderança, ela primeiro tem que estar presente, ela tem que estar próxima, senão ela não consegue ouvir. Não pode ser uma liderança que está lá na frente. Então, não estou falando de uma liderança corporativa, mas estou falando de toda a liderança, inclusive aquela liderança da ponta, é o chefe do pronto-socorro, o chefe da UTI, a gerente de enfermagem, a chefe da farmácia. Então, são essas lideranças locais que vão fazer, juntas, né, coletivamente, que vão fazer a diferença. Então, ela tem que ser presente, ela tem que ser coerente, né? Ela tem que falar e fazer exatamente a mesma coisa, ela tem que ser accountable, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente precisa muito da liderança. Ela precisa ser responsável, ela não precisa o tempo todo estar falando a culpa é do vírus. O vírus está fazendo a parte dele, agora acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Então, trabalhar essa liderança e ajudar ela e apoiar ela, usar os 5 verbos com a liderança também, eu acho que é um fator crítico de sucesso aí nessa empreitada que a gente está tendo pela frente. Pessoal, rapidamente doutora Adib. Do tempo. Não, eu diria que a gente tem que gerenciar com o horizonte de tempo que temos capacidade de entender o que está acontecendo e ter a transparência de dizer tem coisas que eu não consigo responder no momento. Né? Eu recebo muitas perguntas diárias, quando vamos voltar, quando tudo voltará ao normal, que é até uma palavra que a gente questiona, o novo normal. Muitas vezes eu digo, eu não tenho todas as respostas. Eu consigo gerenciar no horizonte de tempo que a gente consegue tomar as decisões apropriadas, mas tem coisa que eu não sei e ninguém sabe. E buscar as informações que temos. Por exemplo, a gente está conectando com colegas da Itália, né? Que estão talvez 6 semanas, 8 na nossa frente. Tem sido muito rico aprender como eles estão retomando as atividades, né? Então, também buscar informações que possam agregar valor de quem já viveu um pouquinho do que a gente já viveu, quem está um pouquinho na frente, para nos ajudar nesse horizonte aí que ninguém tem todas as respostas, né? E como você falou, Laís, como líder temos que tomar as decisões, mas a gente tem que ter a maturidade de gerenciar no horizonte que temos capacidade, né? E, pessoal, acho que o tema ele produziria realmente um bom tempo de debate aqui conosco, que é um tema muito bom. Mas já por conta do tempo e caminhando aí para o encerramento, eu gostaria de dar as palavras finais de vocês, se vocês pudessem começar, começando pela Laís, e aí a gente segue com o Aguinaldo, com o Felipe e com o doutor Adib. Laís? Bom, primeiro agradecer, né? Agradecer você, Marcos Scheib, de novo, por proporcionar esse espaço para a gente poder debater. Agradecer meus colegas de painel por tanta informação útil e relevante para mim. Uma honra estar aqui nesse painel com essa discussão toda.
Acho que não é hora da gente fazer julgamentos, é hora da gente trabalhar bastante, né? Arregaçar a manga e ir para o campo de batalha. Então, independente de onde a gente está, se está na branche, se está na operadora, se está no hospital, se está na indústria, acho que todos nós somos soldados aí nessa batalha contra o coronavírus e quero me colocar à disposição de todo mundo naquilo que eu puder ajudar. Obrigada. Obrigado, Marcos. Obrigado, Reinaldo, meus colegas aqui do painel. Eu achei uma grande oportunidade. Fiquei muito feliz com o nível da discussão e com os temas aqui que a gente acabou abordando sobre gente, gestão e o burnout especificamente. Eu espero que todos tenham gostado. Eu também tenho um pensamento um pouco positivo. Concordo e me solidarizo muito com as famílias que acabaram sofrendo mais com essa situação toda aí, com o coronavírus e com situações também relacionadas às dificuldades de trabalho e preocupações, crianças e tudo mais. E estamos juntos. Eu prefiro pensar positivo. A gente tem duas maneiras de olhar um copo meio cheio, né? Ou que ainda falta ou que já tem meio. E eu acho que há muito para inovar ainda. Eu acho que inovação também vai trazer melhoria nessa área de pessoas, em saber lidar. Eu acho que a gente pode se tornar um modelo mais humano, cada vez mais centralizado no bom cuidado e nas boas práticas, é o que se espera da assistência, é o que se espera de quem compra um plano de saúde, é ter segurança e eu acredito que mais aqui na nossa região, no Brasil, e que a gente possa crescer cada vez mais e sair dessa. Sairemos juntos, entramos juntos e sairemos juntos, e vamos construindo um país cada vez melhor. Eu fiquei impressionado, 142, mas teve pico de mais participantes. Parabéns aí para a Brange, é espetacular isso. Você vê que as pessoas estão interessadas. É isso que anima, né? Você vê como o brasileiro, ele tem uma resiliência, ele tem, isso é nato nosso, da nosso DNA mesmo, de buscar ultrapassar aí as situações difíceis, né? Conduzir as mudanças necessárias e cada vez melhorar mais. É isso aí, gente. Estou à disposição. O que precisar de mim, estou em Campinas. E muito obrigado aí pela oportunidade. E agradecer também ao Reinaldo, ao Marcos, pelo convite. Eu fico lisonjeado em dividir esse espaço com vocês e com pessoas tão experientes e que sabem tanto sobre cada uma de suas áreas de atuação. E para quem nos assiste, eu gostaria de fazer um pedido, né, que é, na função de liderança, sempre entenda o próximo, né? A empatia é uma das coisas que mais está faltando e que talvez seja a característica humana que mais tem sido resgatada agora durante essa pandemia, porque finalmente o ser humano em níveis biológicos se deu conta de que não importa quanto dinheiro, quanto poder, quanto qualquer coisa ele tenha, ele pode falecer disso. Então as pessoas estão se dando conta da fragilidade que é inerente à vida, né? Então as pessoas estão adoecendo no trabalho, não na área da saúde, né? Quem pratica medicina, todos nós sabemos disso, que cada vez mais chamativa a quantidade de pessoas que adoecem por questões relacionadas a trabalho. E isso é uma coisa que é contornada através de uma boa liderança. Então, sejam empáticos, seria esse o meu recado. Muito obrigado. Colegas, da minha parte, também agradecer pelo convite, parabenizar a Brange. Foi um prazer também debater com meus colegas, que eu tive também a satisfação de conhecer. Eu acho muito nobre da Brange promover discussões como essa, nesse momento, agregando muito valor. Eu queria também aqui deixar meu profundo reconhecimento aos profissionais de saúde. Realmente, os verdadeiros heróis aparecem nesse momento, por tudo que vocês estão fazendo, mantendo a saúde desse país da melhor forma possível, seja os colegas que estão na linha de frente, seja os colegas que estão na retaguarda, todo o papel da Brange. O meu muito obrigado em meu nome, em nome da Bayer. E, bem, da nossa parte, o Se Cuida Doutor, como eu comentei, é um pequeno programa que visa aí ajudar, contribuir para essa situação que discutimos na última hora, tão relevante. Porém, fica aqui também nossa contribuição. O tempo não permitiu, mas estamos também olhando todo o nosso pipeline de fase 1 a 3, vendo que medicamentos podem ter algum tipo de valor no tratamento da Covid. Nos colocamos totalmente à disposição
para uma empresa que há mais de 120 anos está no Brasil, de contribuir nesse momento tão desafiador da sociedade, mas, ao mesmo tempo, eu sou um grande otimista. Eu acho que a gente tem que manter a serenidade, o otimismo, que logo vamos superar essa situação e sair com uma sociedade mais madura e mais refinada. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Muito obrigado a todos. Eu acho que daqui a 60 dias, se a gente voltar a esse tema, nós teremos bastante experiência e bastante mais segurança para falar sobre ele, porque vai ser, realmente é uma experiência, às vezes dura, às vezes renovadora, às vezes nos traz mais qualidade, fazer pensar em qualidade no todo, né? E eu acho que realmente foi uma troca de experiência muito boa e a gente deve continuar assim, com esse tema em pauta. E agradeço também, como o Adílio colocou, aos profissionais todos de saúde, aí incluo todo mundo do hospital, gestão, administração, jurídico, contábil, porque é uma equipe que precisa realmente, nessa hora, está apoiando o outro ao lado ou até à distância. Agradeço a todos. Nós tivemos picos de 200 pessoas assistindo, acompanhando, e esse material vai ficar disponível. O Marcos passa depois aí, divulga o local onde ele vai ficar hospedado para a gente consultar. Muito obrigado pela oportunidade. Marcos. Ok, pessoal. Bom, é isso. Obrigado, doutor Reinaldo. Obrigado a todos por terem aceito. A gente sabe quão precioso é o tempo de vocês. Então, a gente vamos terminando por aqui, liberando vocês, porque a gente sabe que as demandas devem estar gigantes também do outro lado. Obrigado a todos mais uma vez, em nome pela Abrange também. E vamos ver se a gente marca outros desse, né, doutor Reinaldo? Vamos marcar sim. Inclusive, tem um previsto de telemedicina. Localiza, onde é que vai ficar disponível a palestra? Fica disponível no YouTube, tá? É do mesmo jeito que é transmitida aqui, ela é transmitida também ao vivo no YouTube. E ela fica depois disponível no canal da Abrange no YouTube, na íntegra. Então, o pessoal pode acompanhar por lá. E temos outros temas pela frente. Temos gestão de equipamentos críticos, como EQPIs nesse momento de crise, e também telemedicina, com alguns temas que, inclusive, vocês mesmos citaram. Obrigado a todos mais uma vez. E nós encerramos aqui. Obrigado. Obrigado.